Olá a todos, sejam bem-vindos ao Setup Gráfico, mais uma vez analisando os principais ativos e índices do mercado. Essa semana vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, diria esse que um vídeo aí de encerramento do ano 2010, tá? Até porque até o final do ano eu não pretendo criar novos vídeos, tá? Vou dedicar aí o resto desse ano para melhorar o nosso espaço, que todos já conhecem, que é o www.setupgrafico.com. Eu estou buscando algumas parcerias, acabei de criar um blog, convido a todos a conhecê-lo, que é o blog.setupgrafico.com.br. Fechei parceria recente, como eu comentei, com o Investe Mais. Inclusive coloquei esse banner aqui para aqueles que gostariam de conhecer a revista, uma revista de ótima qualidade, falando aí sobre o mercado financeiro. Aqui eles estão com uma promoção de uma edição grátis aí para aqueles que gostariam de conhecer a revista. Inclusive hoje eu estou sorteando uma revista no Twitter aí. Eu deixei uma mensagem recente no Twitter e pedindo que aqueles que quisessem participar desse sorteio, eu vou sortear a edição de dezembro, tá? Vai ser entregue em casa aí para vocês, que desse um retweet de uma mensagem, tá? Ainda dá tempo, tá? Vou fazer esse sorteio no final do dia e fazer a divulgação aí do ganhador durante a semana. Então recomendo aí quem quiser participar dessa promoção, não perca tempo e participe mesmo, tá bom? Então, como comentei com vocês, aguardem aí que ano 2011 nós vamos ter aí bastante novidades. Vou incrementar aí a área de serviços do nosso site. Até então eu já tinha feito espaço, porém eu não agreguei as funcionalidades. Então aí em breve vocês terão novidades. Não vou estar adiantando nada agora para não estragar a surpresa, mas se preparem aí que 2011 o Setup Gráfico vai buscar cada vez mais agregar informações aí ao nosso público que vem nos acompanhando ao longo de todo esse tempo, tá bom? E não poderia deixar de falar e de fazer uma análise rápida aí do nosso índice Bovespa e com a visão aí realmente de fechamento de ano. E por que eu falo fechamento de ano? Porque eu acredito que o Ibov ele não vai nos dar grandes resultados até o final desse ano, tá? Nós estamos chegando aí numa época de férias do pessoal, então muitas pessoas deixam de operar nesse período do ano, quando começa a chegar aí próximo da segunda quinzena de dezembro, e alguns deles retornam somente aí em janeiro, fevereiro, enfim. E com menor entrada de capital, vocês vão perceber que ao longo do tempo o volume vem a diminuir, e isso acaba não dando grande força aí pro índice, tá? Mesmo que ele venha subir, e subida sem volume não significa que os resultados refletem bem nos papéis, tá? Então é bem provável que nesse momento nós estamos aqui uma tendência de baixa no curto prazo. Se eu trouxer isso para o gráfico diário vai ficar muito mais claro. Aí eu estou olhando aqui essa LTA, que eu não vi ainda nenhum rompimento dela, e o rompimento realmente, mais uma vez insisto em dizer que só vai ser acima dos 70 mil pontos, que aí sim eu desmancho esse pivô que seria de baixa, que seria aí topos e fundos descendentes, para retomar alguma coisa que eu não diria de ser ultrapassar esse patamar de 72 mil pontos, até porque se eu olhar o mercado lá fora, Dow Jones está no momento que eu diria de decisão, tá? Ele está fazendo aqui uma mini lateralização. Deixa eu traçar aqui uma outra linha para vocês acompanharem o que eu estou falando. Ele está aqui meio que lateralizado já alguns dias, tá? Buscando romper aqui os 11.443 pontos, mas se eu for para o gráfico semanal, logo depois de romper esse patamar, romper essa resistência, se eu não me engano a próxima resistência do Dow Jones está muito próxima, e é isso mesmo. Aí nós estamos falando de uma resistência que após rompida uns 11.400 pontos, eu vou vir aqui buscar 11.800, 11.700. Então somente esse patamar não daria tanta força assim para o nosso Ibov, a não ser que ele já estivesse muito próximo da casa dos 73 mil pontos, que não é o caso, ele está aqui por volta de 68. Então no máximo eu posso continuar aqui lateralizado nesse canal, tá? Então o que eu faria nesse momento, tá? E acho que aí é uma avaliação pessoal de cada um, de olhar um pouquinho para sua carteira, olhar aqueles ativos que já te deram algum lucro, encurtar um pouco o stop, a não ser para aqueles ativos de ótimos fundamentos que você realmente está carregando aí para um longo prazo. Mas por que colocar o stop? É para garantir aí algum ganho já que teve nesse ano, até porque eu diria que o momento de ganhar dinheiro no Ibov esse ano já passou, tá? E só retoma após realmente romper esse patamar que eu comentei com vocês. E aí se eu vou para um gráfico diário aqui,
Eu vou até trazer o semanal e vou fazer um zoom menor para mostrar o que eu estou falando para vocês, tá? Deixa eu fazer aqui. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando que o Ibov já passou? Porque o Ibov veio aqui rompeu uma linha de tendência de baixa por meados do mês 7, tá? E aí sim montou pivô de alta traçado aqui no Fibonacci, que eu vou traçar para vocês, e vou fazer a expansão desse Fibo para mostrar exatamente o que eu estou dizendo, tá? Então reparem que depois o que eu tive aqui? Eu tive um canal de alta, tá? Tive uma linha de tendência de alta após o rompimento dessa LTB aqui. Então, após romper esse patamar com o volume acima da média dos outros anteriores, eu tive esse rompimento aqui que impulsionou o Ibov pelo menos aqui, eu estou dizendo 10%, tá? Eu estou falando aqui de uma entrada, imaginando que o Ibov fosse um ativo, uma entrada aqui por volta de 66 mil pontos, stop aqui em 62 e vindo buscar quase 10% aqui no patamar de 72 mil pontos, tá? E depois disso aqui uma realização essa saudável para encontrar aqui as médias móveis mais de um longo prazo de 21 períodos, que é onde nós estamos exatamente agora nesse patamar. Então 10% de ganho no Ibov realmente é muita coisa para alguns ativos. E aí eu vou olhar aqui Vale, que fez aqui nesse mesmo período 35% de alta. Eu vou olhar BVMF, que fez um patamar parecido aqui, tá? De aí mais 33% de alta. Se eu olhar BBDC4, e aí eu tô pegando os blue chips aí, tá? Que tem muita relação aí com o volume no Ibov. Tô falando de mais 38% de alta no Banco Bradesco, o mesmo pro Banco do Brasil. Então assim, acho que e depois repare que como realmente começou aí a realização desses ativos, o que vem acompanhar o mercado. Então por isso que eu comento com vocês aqui, Banco do Brasil 34% e agora realizando, tá? Olha aqui, a média móvel 9 períodos virado para baixo, isso é um mau sinal. Vem tocar aqui esse suporte. Então acho que está na hora de realmente rever a carteira, começar a pensar em alguns ativos de repente, como os Minas para o próximo ano. Eu estou falando isso realmente porque as Minas está numa tendência de baixa já desde do mês de abril. Tá, então em algum momento acho que isso aqui está um pouco descontado demais para esse ativo de repente, e em algum momento vem a pelo menos estabilizar aqui próximo da média de 50 períodos, que aí nesse momento eu estou falando de pelo menos de 19 a 23 reais, tá bom? Quando eu olho por exemplo para Petrobras, é a mesma visão. Eu estou falando de Petrobras aqui rompendo uma linha de tendência de baixa, que seria esse canal aqui de baixa, que seria a linha vermelha, ok? E ao romper esse patamar, eu entendo que nós estaríamos montando um pivô de alta e aí sim fazendo novas posições aqui. Então por isso que é importante começar a pensar em rever a carteira para o próximo ano, em que ativo que se deve se posicionar, que ativo que acho que já teve um grande ganho e de repente não vai manter essa performance no próximo ano, olhar um pouquinho os balanços da empresa, os fundamentos dessas empresas, para montar uma carteira aí para o ano 2011, que eu entendo que será uma continuidade de alta do nosso Bovespa. Acho que de 2009 para 2010 nós tivemos aí uma forte alta, tá? Então com isso acaba descontando, ou seja, se eu pegar o ano 2009 todo aí, eu tive uma forte alta. Deixa eu até fazer aqui, desmarcar. Ok, estou falando aqui mais ou menos aí de 87%. E agora uma lateralização que é saudável, que é um momento de realmente as pessoas reverem seus lucros e aí só depois partir novamente para novos ganhos e dar novos patamares aí para o nosso Ibov e vindo aí, quem sabe, romper o topo histórico. Ok? Então é isso, pessoal. Quis fazer esse vídeo aí mais como um vídeo aí de encerramento, falando um pouquinho de como que a bolsa se comportou, qual foi o melhor momento da bolsa para o ano de 2010. Prometo aí que no próximo vídeo de repente eu vou estar falando aí daquelas ações que mais performaram no último ano, que aí eu vou estar falando realmente de 2010. Como comentei com vocês, não pretendo fazer vídeos ainda para esse ano, mas não deixa aí de visitar os nossos canais, vocês vão perceber aí que coisas bacanas que vão estar aparecendo aí, novos canais de comunicação, como já comentei com vocês, o Facebook recentemente criado, o blog, os sorteios aí, as promoções via Twitter. Então acompanhe, divulgue aos colegas. A intenção aqui é sempre fazer um trabalho
de divulgação, de educação financeira e ajudar aí os investidores a ganhar algum dinheiro na bolsa, que eu acho que é totalmente viável, desde que seja feito aí com cautela, com prudência, analisando o risco-ganho, fazendo manejo de risco. E é isso que nós vamos falar em 2011. Eu vou preparar alguns materiais bem bacanas para vocês e divulgar aí, tentar de alguma forma aí compartilhar um pouco do meu conhecimento aí com todos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Boas festas aí, bom final de ano, Feliz Natal. Um abraço a todos e até logo.